Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos falar sobre as políticas de valorização do café e a produção da borracha. O ciclo do café ocorreu entre os anos de 1800 e 1930. Aqui na imagem você vê o pé de café enquanto ele está amadurecendo. Aqui você vê o café todo espalhado no chão para secar as sementes. E aqui você já vê a saca de café, o grão já sequinho. O café ele foi a base da nossa economia por mais de 100 anos. Entre os anos de 1800 e 1930, a cafeicultura foi a nossa principal atividade econômica. Esse período ficou conhecido como ciclo do café. Recebeu esse nome, porque ele se tornou naquela época um produto fundamental para a economia brasileira. As primeiras mudas de café vieram para o Brasil trazidas pelo militar português Francisco de Melo Palheta. Ele contrabandeou essas mudinhas de café da Guiana Francesa no ano de 1727, do século XVIII. No Brasil, as plantações de café, por muito tempo, serviu apenas para o consumo nacional, para o consumo doméstico. As políticas de valorização do café. A cafeicultura, ela estimulou toda a economia brasileira. Por sua causa, houve um desenvolvimento significativo das estradas de ferro, das estradas, das ferrovias e dos portos em todo o Brasil. Bancos, casas de câmbio, casas de exportação. Foram criados também no Brasil, nessa época, estaleiro, empresas de navegação e moinhos e muitas fábricas têxteis para confeccionar os sacos de juta para armazenar o grão do café. Só que o café ele começou a entrar em declínio, ou seja, o preço do café ele veio a diminuir no final do século XIX. Mas foi criado um órgão de intervenção, que foi o Convênio de Taubaté, uma política usada para recuperar o preço do café e ajudar os cafeicultores. Vamos ver o que foi essa política. A crescente produção de café, nessa época, gerou graves problemas. O consumo do café em todo o mundo ele começou a se estabilizar, mas os fazendeiros aqui no Brasil, continuaram expandindo as suas plantações. Com a maior produção e com o consumo do café estabilizado, o preço do café caiu e isso começou a causar prejuízo para os cafeicultores. Os governadores se reuniram, principalmente os governadores que tinham maioria de cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se reuniram e criaram medidas que deveriam, na prática, impedir a criação de novas plantações de café e garantir, assim, o preço mínimo do café por saca do produto. Essas medidas foram feitas, elas deveriam garantir que os cafeicultores não tivessem prejuízo. E o governo, na época, o presidente da República, Rodrigues Alves, se mostrou contrário a este procedimento, porque, na verdade, o nosso país ele começou a ficar contraindo uma dívida muito grande por causa dessa intervenção em ajudar os cafeicultores. Mas o governo não queria, o presidente não queria, mas o Congresso Nacional aprovou a medida, muito semelhante ao que nós vemos hoje. As medidas eram chamadas pelo governo de estoques reguladores. Nessa medida, o governo se comprometia a comprar das safras o excedente, ou seja, cerca de 10 milhões de sacas eram compradas pelo governo e ficavam nesses estoques reguladores. Para que o governo fizesse isso, ele fazia empréstimo nos bancos internacionais. Um dos primeiros foi de 15 milhões de libras esterlinas. Lembrando que com a maior produção do café, mais o governo tinha que ficar comprando para esse estoque regulador. Então, essa primeira crise do café, essa primeira crise de superprodução do café, ela ocorreu mais ou menos em 1893, depois novamente em 1896 e também em 1897.
Os governadores, é claro, não estavam tão interessados assim em conter as suas plantações, porque eles estavam tendo esse auxílio. Em 1898, olhem as plantações de café, em 1898, o presidente Campos Salles fez um acordo com os credores internacionais e todas as dívidas do Brasil se transformaram em uma única dívida. E como garantia, o governo concedeu as rendas da alfândega do Rio de Janeiro. Ele se comprometeu ainda, o governo, a realizar uma política econômica deflacionária, retirando o papel moeda do mercado, o que gerou uma forte recessão e falências em todo o Brasil e muito desemprego. Você vê que o resultado dessa política vai ser justamente o resultado, após os 3 anos do café, o preço do café ele começou a sumir. Os cafeicultores foram os únicos que enriqueceram e aumentaram assim as suas fazendas. Aumentaram então a produção do café. Eles estavam enriquecendo, o governo estava ajudando, e isso fez com que essa dívida internacional aumentasse, gerando uma crise muito grande econômica, principalmente nos anos de 1929 e 1930, que foi o crash na Bolsa de Valores de Nova York. Aqui você vê que essa política de valorização do café ela foi boa apenas para os cafeicultores, porque para a maioria do povo brasileiro ela foi muito ruim para os demais setores produtivos também do nosso país. Causou uma forte crise econômica e várias desigualdades sociais pelo Brasil. Quem acabou pagando a conta foi toda a sociedade brasileira, que teve de arcar com os prejuízos causados por esses empréstimos. Os cafeicultores, como vocês viram, mesmo com essas 3 fases da crise do café, em vez deles diminuírem a produção de café, como eles estavam ganhando, eles faziam aumentar esta produção. Depois veio outro produto a se destacar aqui no nosso país, que foi a produção da borracha. No começo da República, outro importante produto de exportação era a borracha da Amazônia. Você vê aqui que a produção da borracha ela entrou em destaque nos anos finais do século XIX e início do século XX. A matéria-prima do látex, a matéria-prima da borracha é o látex. O látex ele é extraído da seringueira, dessas árvorezinhas que vocês estão vendo. Se vocês perceberem, na árvore tem tipo um corte na madeira, e esse corte surge um leite branco. Esse leite branco é o látex, que é formado, que forma a borracha. Depois que ela é extraída, ela escorre, ela se solidifica, fica mais durinha, tipo um gomo, uma bolinha branca, e essa bolinha branca era o que era comercializado, que é a borracha. Com a descoberta do processo de vulcanização, o uso da borracha ele ganhou enorme importância no mercado internacional. O processo de vulcanização tornava a borracha ela dura, mas também flexível, tornando assim a borracha um produto excelente para a fabricação de instrumentos cirúrgicos e de laboratório. Posteriormente, a borracha também ela foi descoberta, e entrou no processo de produção das fábricas de pneus de carro e pneus de bicicleta e outros produtos como plásticos e até mesmo produtos de maquiagem, como os batons. Todos eles têm um pouquinho da produção e de látex. Aqui você vê que em 1780 a borracha ela foi o auge da borracha. 100% de toda a borracha brasileira era comercializada no planeta. Os seringueiros trabalhavam muito e ganhavam pouco. A maioria dos seringueiros, nesse período da borracha, muitas pessoas migraram para as regiões de São Paulo, Minas Gerais, tentando, assim, enriquecer e conseguir alguma coisa. Mas os únicos que lucraram mesmo com o comércio da borracha foram já os grandes latifundiários, porque eles tinham extensas terras para poder plantar e, assim, realmente lucrar. Os seringueiros, eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. E, muitas vezes, o que eles ganhavam serviam apenas para pagar as dívidas locais que eles contraíam. Os seringalistas, que eram os donos dos latifúndios,
e os comerciantes da borracha foram os únicos que enriqueceram e expandiram seus latifúndios. Aqui você vê os palacetes e sobrados que foram construídos no período do ciclo da borracha. Na imagem você vê o Teatro Amazonas. Como nós vemos aí, é uma infraestrutura belíssima. O Teatro Amazonas ele foi inaugurado em 1896. Outro também que foi construído no período de grande destaque da borracha foi o Teatro da Paz. Esse é um teatro brasileiro que ele foi localizado na cidade de Belém, no estado do Pará, e foi inaugurado em 15 de fevereiro de 1878. Neste momento, então, nós finalizamos mais um Estudando em Casa. Até a nossa próxima aula.